Sobre o Botafogo, outro dia eu falei aqui, eu sei que você é xingado, eu estou acostumado já. Eu disse e vou repetir, nunca duvide da capacidade do Botafogo de dar uma pipocada. Não duvide. Ontem foi um fiasco o Botafogo. Vamos recapitular. 40 minutos de jogo, o Rubens é expulso. O Atlético fica com um homem a menos. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense na rodada passada. Não perdeu para o Flamengo semana passada. Sabe lá como. E o Flamengo todo desfalcado. O Everson fez 800 defesas. Faz uma péssima campanha. Vive um momento ruim. Tem toda a questão, além da derrota na final da Copa do Brasil, o estádio interditado, jogando sem público. E aquilo magoou muito o torcedor do Atlético. Foi perder para o Flamengo, que é um time que o atleticano detesta, primeiro título no seu novo estádio, da maneira que foi, depois tudo que aconteceu, o negócio do hino, né? Pela primeira vez eu vi colegas da imprensa mineira criticando o Atlético e falando algo que eu falo há décadas, do apequenamento que o atleticano ele faz um apequenamento do próprio clube quando fica nessa coisa, o Flamengo, que não sei o que, essa vitimização, reclamando antes de começar qualquer confronto, um horror esse negócio. Mas enfim, eu vi até gente da imprensa mineira embarcando nesse caminho, que eu acho que faz até todo sentido, né? Mas enfim, é um momento delicado para o Atlético, às vésperas da final da Libertadores. E com um homem a mais o Botafogo não conseguiu vencer. Estava desfalcado, o Atlético também. E aí vem uma outra questão, né? O torcedor botafoguense que vibrou com as convocações para a seleção já não deve estar mais vibrando, porque para o botafoguense é uma novidade nesses últimos tempos, jogadores convocados, não só para a seleção brasileira, mas para outras também, Venezuela, para Angola, enfim. Então o cara fala que legal, temos jogadores convocados. Não é bom. Isso não é bom. Aquela história do torcedor gritar fulano é seleção, e amanhã é o adversário que vai gritar para o jogador do time rival ser convocado e desfalcá-lo. Então, os dois times tinham desfalques e o Atlético muito mais problemas, né, em geral. Com um jogador a mais, era obrigação vencer, ainda mais depois que o Palmeiras, jogando mal, derrotou o Bahia por 2-1 como derrotou. Que é aquela história, o Palmeiras é um time que, isso eu acho que é uma grande qualidade, tá? Independentemente de jogar bem, ele procura ser competitivo. Se não está jogando bem, vai tentar ganhar da maneira que for possível. Como venceu. O Bahia é um tremendo arame liso, o Palmeiras foi lá, meteu o gol de cabeça do Flaco Lopes, fez o gol de empate quando estava mal no jogo, o Bahia muito mais perigoso, né? E o Palmeiras venceu o jogo. Quando o Palmeiras vence daquela maneira, o Botafogo tem que se concentrar e dizer, cara, a gente não pode deixar de fazer 3 pontos hoje. Quando o jogador é expulso no final do primeiro tempo, você tem um intervalo inteiro para discutir, gente, não podemos deixar de ganhar aqui. Não ganhou. Não poderia fazer isso. Eu tenho dito que o Botafogo precisava chegar ao Allianz Parque, precisa, né? Chegar com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, para que mesmo sendo derrotado, quer dizer, pensando no pior cenário, que seria uma derrota, obviamente, ele possa chegar como líder à final da Libertadores. Agora, os dois têm jogos no final de semana em que provavelmente vencerão, tanto Palmeiras quanto Botafogo. Se os dois vencerem, uma vitória do Palmeiras na terça-feira, o Palmeiras passa o Botafogo. É o pior cenário para o Botafogo, lutando em 2 frentes, viajar para a Argentina para disputar a final com o Atlético, não sendo mais o líder. Pela distância que abriu diante do Palmeiras, e aí ele vai viajar naquela situação. Se eu não ganhar agora, não dependo só de mim mesmo para ser campeão brasileiro. Eu tenho que torcer para o Palmeiras tropeçar. Então, o Botafogo, se os dois times vencerem no final de semana, os dois empatarem, os dois perderem, se houver resultados iguais, né, o Botafogo fica obrigado a, no mínimo, empatar terça-feira. Já pensando no jogo de sábado. Isso é muito ruim. Porque se tem a vantagem, o Arthur Jorge poderia até na terça-feira analisar a situação de um ou outro jogador e poupar. Pô, mas é quase uma decisão de campeonato. Cara, eu tenho 4 pontos. E eu tenho uma decisão inédita no sábado. Viajo amanhã para a Argentina. Eu vou poupar A, B e C aqui, que estão mais desgastados, propensos a uma lesão, aquela coisa que a gente já conhece. Não tem mais essa barganha.